Para contar a história da teoria de grupos, eu vou começar falando de Scipione del Ferro. Ele foi um matemático italiano que viveu entre os séculos XV e XVI e foi professor da Universidade de Bolonha. Mas queremos saber mesmo o que ele fez? Bom, em 1515 ele encontrou soluções algébricas para equações cúbicas desse tipo. Nossa, mas isso é muito fácil. Sim, hoje é fácil, mas escrever as soluções dessas equações em função dos seus coeficientes foi uma tarefa extremamente difícil. Uma forma chique de falar o que ele fez é dizer que as equações cúbicas desse tipo são resolúveis por radicais. E por muito pouco, Scipione não levou essa solução para o caixão. Isso porque um pouco antes de morrer, ele contou a alguns de seus alunos, dentre eles Antônio Maria Fior. E por motivos de não encontrei uma imagem dele, eu vou usar essa animação que não tem nada a ver. Passado algum tempo, em 1535, Tartaglia, que foi um matemático que viveu entre 1500 e 1557, disse que descobriu a solução algébrica para cúbicas desse tipo. Fior, sabendo do seu feito, resolveu desafiá-lo para um duelo. Mas calma, não é um duelo como vocês estão pensando, é um duelo intelectual, que era comum entre os sábios da época. Tartaglia, muito esperto, um pouco antes do duelo, descobriu a solução algébrica para outras cúbicas. E, claro, venceu o duelo porque sabia mais que Fior. Agora, surgia outro matemático na história, Girolamo Cardano, que viveu de 1501 a 1576. Cardano, muito interesseiro, convenceu Tartaglia de lhe contar, em segredo, como era a solução, fazendo até o seguinte juramento. Juro a você, pelas sagradas escrituras de Deus e como verdadeiro homem honrado, não apenas jamais publicar suas descobertas se você me ensiná-las, como também prometo e empenho minha fé como verdadeiro cristão, anotá-las em código, de forma que, após a minha morte, ninguém será capaz de entendê-las. Acontece que em 1545 Cardano quebra sua promessa e publica um livro com a fórmula revelada por Tartaglia. E mais, apesar de encher Tartaglia de elogios, ele conta que há 30 anos Scipione já havia feito essa descoberta. Um ano depois, Tartaglia publica sua obra, traduzindo o título Questões e Invenções Diversas, denunciando Cardano por haver traído o juramento. No fim das contas, alguns atribuem à fórmula o nome Cardano-Tartaglia, sendo que Cardano apenas publicou e Scipione, que fez parte do feito, sequer ficou com créditos. Agora podemos dizer que a história das cúbicas terminou e viveram felizes para sempre? Nada disso. Se você observar a fórmula, verá que temos um problema, quando esse termo é menor que zero. E foi daí que surgiram os estudos que resultou no desenvolvimento dos números complexos. Acontece que tanto Cardano como Tartaglia não sabiam lidar com esse problema. Tanto é verdade que em 1539 eles trocaram correspondências. Cardano disse: escrevo para dizer-lhe que estou bem e que lhe escrevi muitas outras cartas, as quais, porém, o Senhor não se dignou responder. Ainda mais que lhe pedi a solução de diversos quesitos que ficaram sem resposta, e um deles é o quesito do cubo igual a coisas e número, x ao cubo igual a px mais q. É verdade que eu entendi a regra, mas quando o cubo da terceira parte das coisas, p sobre 3 ao cubo, excede o quadrado da metade do número, q sobre 2 ao quadrado, então não posso colocar depois deles a equação, como aparece. Portanto, me agradaria muito se o senhor resolvesse essa equação, um cubo igual a 15 coisas mais 4. Realmente, o senhor me faria um favor enorme. Em resposta, Tartaglia escreveu: Senhor Hierônimo, recebi a sua carta, na qual me escreve que entendeu o capítulo do cubo igual a coisas e número, mas quando o cubo da terceira parte das coisas excede o quadrado da metade do número, não pode continuar a equação e que por essa razão me pede que lhe mande resolvido esse capítulo de um cubo igual a 15 coisas mais 4. E, portanto, respondo-lhe e digo que não pegou o caminho correto para resolver esse capítulo. Ao contrário, pegou um caminho totalmente errado. Gente, ele não sabia também, só estava fingindo. Vocês estão lembrados da treta de Cardano e Tartaglia, né? Acontece que alguém saiu em defesa de Cardano, seu discípulo Ferrari, o mais notável no quesito inteligência. E, voltando um pouco, em 1540, Ferrari substituiu seu mestre Cardano em um encontro com Tartaglia. Nessa mesma época, Cardano recebeu o desafio de
dividir 10 em 3 partes que formem uma proporção contínua, sendo o produto das duas primeiras igual a 6, cuja solução recaia numa quártica. E pode ser escrito como o seguinte sistema: ou equivalentemente, encontrar um valor para x que satisfaça essa equação. Cardano não conseguiu resolver, mas seu discípulo Ferrari sim. No entanto, a solução dada por ele dependia de uma cúbica, e como vocês sabem, tínhamos problema caso esse termo fosse menor que zero. Portanto, para esses casos não teríamos solução para a quártica associada. Agora vem o verdadeiro clímax da história. Os estudos continuaram e os matemáticos estavam ávidos por conquistar mais terras desconhecidas. Durante mais de 2 séculos, grandes nomes trabalharam procurando uma solução para a quíntica. Mentes brilhantes como Descartes, Euler, Gauss, Lagrange, Ruffini e Cauchy, mas o surpreendente desfecho foi dado por Abel e Galois. Devo contar que, assim como os outros, eles também não descobriram uma solução algébrica para a quíntica, mas a comemoração deve-se ao fato de que eles provaram que a fórmula não existia. Eles desconfiaram que a fórmula poderia não existir e empenharam seus esforços nisso, trabalhando com ferramentas de aritmética e criando novas ferramentas que hoje constituem a teoria de grupos. Existe um caso muito específico de quíntica que tem solução algébrica, mas como eu disse, é realmente muito específico. Ficou curioso? Primeiro, não se precipite e pense que mostrar que a fórmula não existe é uma tarefa fácil. Muito pelo contrário. Eles mostraram que a equação f de x igual a zero é resolúvel por radicais se e somente se o grupo GF associado a f é solúvel. A demonstração desse resultado exige o conhecimento de conceitos de álgebra abstrata, e nesse curso vocês verão apenas uma introdução à teoria de grupos. Mesmo assim, o intuito foi mostrar que, apesar de conceitos bem abstratos, essa teoria não surgiu do nada. Pelo contrário, teve muita motivação. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima!